Era uma vez, na antiga China, 3 monges budistas que viajavam de vila em vila, ajudando as pessoas a encontrarem a iluminação. Eles tinham seu próprio método. Assim que chegavam a cada cidade ou vila, dirigiam-se à praça central, onde estava o mercado. Simplesmente ficavam no meio das pessoas e começavam a rir alto. As pessoas que passavam olhavam para eles com estranheza, mas eles continuavam rindo e rindo. Muitas vezes alguém perguntava: "Do que vocês estão rindo?" Os monges ficavam em silêncio por um momento, olhavam uns para os outros e então apontavam para a pessoa que perguntava, retomando suas gargalhadas. E o mesmo fenômeno sempre acontecia. As pessoas da vila, que se reuniam ao redor dos 3 monges para vê-los rir, acabavam sendo contagiadas por suas risadas e começavam a rir timidamente no começo e descontroladamente no final. Contam que, depois de um tempo rindo, toda a vila esquecia que estava no mercado, esquecia que havia vindo para fazer compras, e o povo inteiro ria e ria, e nada tinha importância suficiente para entristecer aquela tarde. Quando o sol se punha, as pessoas, ainda rindo, voltavam para suas casas, mas já não eram mais as mesmas, pois tinham se iluminado. Muitos saíam de suas casas tristes ou cansados, mas chegavam muito felizes e alegres, apenas por terem se contagiado com a risada dos outros. Então, os 3 monges pegavam suas roupas e partiam para a próxima vila. A fama dos monges se espalhou por toda a China. Algumas populações, ao saberem da visita dos monges, reuniam-se desde a noite anterior no mercado para esperá-los. E aconteceu um dia que, ao entrarem em uma cidade, repentinamente um dos monges caiu no chão e morreu. "Agora vamos ver o que acontece com os 2 que restaram", diziam alguns. "Vamos ver se ainda tem vontade de rir." Naquele dia, mais e mais pessoas se reuniram na praça para ver a tristeza dos monges que riam, ou para acompanhá-los na dor que certamente sentiriam. Que surpresa foi chegar à praça e encontrar os 2 monges ao lado do corpo morto de seu companheiro, rindo às gargalhadas. Eles apontavam para o morto, olhavam uns para os outros e continuavam rindo. "A dor os enlouqueceu", diziam os habitantes. "Rir apenas por rir é aceitável, mas isso é demais. Aqui é um homem morto, não há razão para rir." Os monges, ainda rindo, disseram: "Vocês não entendem. Ele venceu, ele venceu." E continuaram rindo. As pessoas da vila se olhavam, ninguém entendia. Os monges continuaram dizendo entre risadas: "A caminho daqui fizemos uma aposta, sobre quem morreria primeiro. Meu companheiro e eu dizíamos que seria a minha vez, porque sou muito mais velho do que eles 2. Mas ele dizia que ele seria o escolhido. E ele venceu, entendem? Ele venceu." E uma nova onda de gargalhadas os invadiu. "Definitivamente enlouqueceram", diziam todos. "Precisamos cuidar do funeral. Esses 2 estão loucos." Assim, algumas pessoas se aproximaram para pegar o corpo e lavá-lo e perfumá-lo antes de queimá-lo na pira funerária, como era costume naqueles tempos e naquele lugar. "Não toquem nele", gritaram os monges sem parar de rir. "Não o toquem. Temos uma carta dele. Ele queria que assim que morresse fizessem a pira e o queimassem assim. Do jeito que está tudo por escrito." Os monges riam sozinhos, enquanto havia consternação geral. O prefeito da vila pegou a nota, confirmou o último desejo do morto e providenciou os preparativos para cumpri-lo. Todos os moradores trouxeram galhos e troncos para erguer a pira, enquanto os monges os observavam indo e vindo e riam deles. Quando a fogueira estava pronta, todos levantaram o corpo sem vida do monge do chão e o colocaram no topo da pilha de galhos reunidos na praça. O prefeito disse algumas palavras que ninguém ouviu e acendeu o fogo. Alguns poucos choravam em silêncio. Os monges gargalhavam. E então algo estranho aconteceu. Do corpo que queimava, uma trilha de luz amarela se ergueu em direção ao céu e explodiu no ar com um estrondo ensurdecedor. Depois, outros cometas luminosos encheram de luz o corpo em chamas. Fogos de artifício faziam os lampejos subirem até o céu, e a pira se transformou em um incrível espetáculo de luzes que subiam, giravam e mudavam de cores e sons espetaculares que acompanhavam cada lampejo. E os 2 monges aplaudiam e riam, e então aconteceu. Primeiro as crianças, depois os jovens, e em seguida, os idosos começaram a rir e aplaudir. O resto da vila quis resistir e vaiar aqueles que riam, mas pouco tempo depois todos riam às gargalhadas. A vila, mais uma vez, tinha se iluminado. Por alguma razão que ninguém sabia, o monge que ria sabia que seu fim estava próximo, e antes de morrer,
Escondeu entre suas roupas fogos de artifício para que explodissem na pira. Talvez uma das razões pelas quais estamos na Terra seja para rir e nunca deixar de experimentar alegria e risos. Quando você é contagiado pela risada, os problemas desaparecem e você começa a viver o momento. Então, da próxima vez que enfrentar um problema, olhe-se no espelho e sorria. Os problemas são passageiros, mas sua alegria deve permanecer sempre com você. É o que te faz viver. Quem deseja triunfar na vida deve seguir o exemplo dos sábios. Mesmo com a alma ferida, manter um sorriso nos lábios. Dinamor.